Irmãos, nós encerramos na semana passada o mês da família. Terminamos agosto e encerramos o mês da família. E sempre eu fico nessa expectativa, porque setembro traz com ele, né, uma mudança de estação, entramos na primavera, logo entraremos na primavera, e eu sempre encho meu coração de expectativas. Mas algo aconteceu diferente. Sabe, irmãos, de repente, meu coração começou a se encher de uma expectativa que não era natural. Meu coração começou a se encher de um sonho, de uma projeção que não tem uma razão natural para acontecer. E sábado passado tivemos aqui a macrocélula. Foi um tempo tão profundo, tão gostoso. E no sábado, eu me lembro de quando eu vim para a macrocélula, eu vim assim ainda com o coração pesado, sabendo que Deus ia fazer, mas algo ainda precisava ser mudado no mundo espiritual. E aconteceu. Irmãos, eu sei que eu estou falando aqui de uma mudança de um mês. Hoje, o primeiro domingo do mês, vamos ter daqui a pouco a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas eu queria te preparar para algo maravilhoso que Deus está fazendo e preparando para as nossas vidas. Por favor, creia nisso. Aconteceu que, durante essa semana, depois de ter falado isso, ter feito essas declarações, durante essa semana, um profeta de Deus me procurou. É um homem de Deus, ele não é conhecido de muitos, talvez você vá encontrar alguma coisa dele na internet. O nome dele é Paulo Canuto. Esse irmão, um senhor, um homem de Deus, um profeta de Deus, eu o reconheço como homem de Deus. Esse irmão, ele esteve morto por um tempo e Deus o trouxe de volta e ele hoje viaja as nações pregando o evangelho. Durante essa semana ele pediu para falar comigo, eu nunca o vi, nós nunca nos encontramos, mas essa semana ele pediu para falar comigo. Nós tivemos uma videochamada e aconteceu algo muito legal. De repente, na videochamada, eu estava em casa, de repente ele começou a dizer: pastor, uma nuvem muito escura, muito densa, ela veio sobre a comunidade Zoe. Ela não veio só sobre a igreja em Laranjeiras, ela veio sobre toda a rede. Uma tentativa diabólica de paralisar os irmãos, de paralisar a obra, de paralisar vocês. E ele me disse, essa nuvem, ela trazia cansaço, desânimo. E eu fiquei olhando para aquilo e de repente ele disse assim, Deus destacou um anjo para agora tocar em vocês. Irmãos, quando ele disse isso, eu estava sentado no quarto em casa, olhando para o computador. Quando ele disse isso, ele falou, o anjo está atrás de você. Eu tive a sensação que eu entrei debaixo d'água, eu não sei explicar. Vocês sabem que eu não sou de mistificar coisas. Mas de repente parecia que eu estava debaixo de água. E meu ouvido foi tampado, parecia que alguém tampou o meu ouvido com as duas mãos. E ele falou, esse anjo está aí agora. E ele disse, no sábado algo aconteceu. E essa nuvem ela foi eliminada de sobre vocês. Deus está levando vocês para um novo momento, para uma nova estação. Meu irmão, eu não estou falando aqui para te animar naturalmente, eu estou te dizendo, isso é o que eu creio do fundo do meu coração. O Senhor está trabalhando a nosso favor, amém? O Senhor está trabalhando a nosso favor, eu quero animar o seu coração. Há um anjo de Deus enviado sobre nós, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre nós. E algo novo inicia, não é só um mês não, é uma nova temporada, é uma nova estação, uma nova fase para nós, onde as coisas serão mais leves, elas serão mais rápidas, haverá uma aceleração e você vai perceber o Senhor movendo na sua vida, amém? Quem crê, tome posse, porque é seu e seja feito conforme a sua fé, é nisso que eu creio, então é isso que eu vou viver, aleluia, em nome de Jesus eu creio assim. E eu quero também, irmãos, entrar em um assunto que eu creio que faz parte desse processo nosso de transição. O tema da nossa mensagem é caverna ou montanha? O que você escolhe? Qual é a sua escolha? Entrar numa caverna, numa bolha, num lugar escuro, se esconder, fugir, ficar com seus traumas, com suas dores ali, ou a montanha, o lugar de Deus, o lugar da presença, o lugar onde Ele fala, o lugar onde Ele se manifesta. Essa é a grande pergunta que o Senhor está fazendo para nós
nessa noite como igreja, onde é que você vai habitar? Na caverna ou na montanha? Abra sua Bíblia, por favor, nós vamos ler 1 de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler um pouco da história de Elias. Você conhece essa história? E Elias fala para nós um pouquinho como é essa decisão de ir para a caverna ou para a montanha. 1 de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 1 e leremos até o verso 15, tá bom? Então acompanhe comigo a leitura desse texto. Ora, Acabe, que era o rei, ele contou a Jezabel, a sua esposa, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com a deles. Verso 3, Elias teve medo. Olha só, repare nesses detalhes do texto. Elias sentiu medo e ele fugiu. E ele fugiu para fazer o quê? Para salvar a sua vida. E ele foi então em Berseba de Judá, e ali ele deixa o seu moço. Vai reparando o que ele vai fazendo. Primeiro, ele sente medo. Segundo, ele foge. Terceiro, ele está preocupado em se salvar. Quarto, ele deixa o seu moço. Ele agora está ficando sozinho. Esse é um processo natural. E depois ele entrou no deserto. Vai vendo, vai entrando num lugar mais seco. Caminhando um dia. Ele chegou a um pé de giesta e sentou-se debaixo dele e orou. Agora, olha a oração de Elias. Elias sempre foi um homem de oração. Ele orava para o céu abrir, ele orava para o céu fechar, ele orava para as pessoas, para o poder de Deus acontecer. Mas essa oração, ele continua sendo um homem de oração, mas agora ele ora pedindo para morrer. Veja como é contraditório. Ele orou, mas ele orou pedindo a morte. Ele diz: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus antepassados. É uma oração onde ele se compara, é uma oração suicida. Depois ele se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Olha que coisa boa. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor tocou nele novamente e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Onde é que ele chegou? Horebe, o monte. Diga comigo, ele chegou no monte. Mas a Bíblia diz que ali ele entrou numa caverna e passou a noite. Veja a decisão dele. Ele entrou numa caverna e passou a noite. Então a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que você está fazendo aqui nessa caverna, Elias? O que você está fazendo aqui? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estou sendo procurado para matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Olha só. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve então uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Mais uma vez. E aí ele vai responder no verso 14: eu tenho sido zeloso, eu sou o único que sobrou. Então, mais uma vez, ele dá a mesma justificativa para Deus. Vamos orar para que Deus ministre o nosso coração? Pai, nós viemos nessa noite aqui para te encontrar. É o Senhor, é o Senhor. Tudo tem a ver com o Senhor. Se o Senhor não edifica, em vão. Se o Senhor não guarda, em vão. Tudo é em vão se o Senhor não fizer, se o Senhor não se manifestar.
E nós, ó Deus, não queremos aqui ouvir argumentação de pastor, de líder, de religião, de denominação. Nós queremos a sua palavra, porque ela é poderosa. Então agora ministra-nos com a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, de maneira que não tenhamos como negar que foi o Senhor quem nos falou. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Irmãos, eu assisti há poucos dias, talvez você tenha até visto, há poucos dias eu vi uma reportagem sobre um senhor que ele morava numa caverna. Eu acho que era no litoral de São Paulo, não tenho certeza, porque ficava perto de uma praia. E aquele homem, morador daquela caverna, ele era conhecido como o Homem das Cavernas. E eles foram fazer uma reportagem com ele todo risonho, contando de como era bom morar na caverna, de como era gostoso, ninguém me perturba, eu fico aqui, é muito bom, é muito legal, e olha a minha vista, e mostrava assim a vista dele na praia, e era tudo muito legal. A primeira parte da reportagem, se ela tivesse acabado ali, dava vontade de me mudar para uma caverna daquela. Você não paga aluguel, você não precisa gastar com muita coisa, você está diante do mar, e parecia tudo muito bonito e muito legal. Mas veio a segunda parte da reportagem, e a segunda parte da reportagem mostrou como aquele lugar era um lugar perigoso, como algumas vezes a maré subia, e ele dizia, opa, eu tenho que sair daqui, ele tinha que sair da caverna, porque a maré subia e ficava ruim lá. Como ele já havia sofrido ataques, bêbados que passavam por ali, entravam, gente que queria agredi-lo, roubá-lo. E também começou a mostrar como aquele lugar era cheio de ratos. Irmãos, eu comecei a ter nojo durante a reportagem, porque havia muito rato naquele lugar. E no final a pergunta foi assim, por que o senhor veio parar aqui nessa caverna? O que o senhor veio fazer nessa caverna? E ele, então bem desenchavido, foi responder, bem sem graça. Ele disse, a verdade é que minha esposa me largou. A verdade é que meus filhos não querem falar comigo. A verdade é que eu vim para cá porque eu queria fugir de tudo isso. Pode parecer bonito no início ir para a caverna. Pode parecer prazeroso no início ir para a caverna. Mas a verdade é que a caverna pode até ser um lugar de passagem, mas a caverna nunca será uma casa para se morar. Fale para quem está do seu lado. Nunca faça da caverna um lugar de moradia. Lá não é lugar para isso. Agora, nós não podemos negar que algumas vezes já sentimos desejo de entrar numa caverna. É ou não é? Quem aqui nunca sentiu vontade, irmãos, de se esconder? De fugir de tudo? Quem aqui, irmãos, eu brinco, de vez em quando a Suelen começa a demorar no banheiro, eu vou lá e bato e falo assim, ei, está fugindo da gente? Está escondendo os meninos? Ela fala, vim aqui ter um pouquinho de paz. Mas não é só disso que eu estou dizendo. Quem aqui nunca sentiu vontade, um dia, de estar assim, tão triste, com uma dor tão grande, de estar envolvido em tamanhas circunstâncias difíceis que você estava passando, a ponto de pensar, tudo que eu queria era me esconder, era me isolar. Tudo que eu queria era chorar sem ter que explicar para ninguém. Tudo que eu queria era ficar hoje trancado nesse quarto. Se possível, com a luz apagada. Eu não quero ver pessoas, eu não quero ver gente, eu não quero dar explicação, eu não quero ver ninguém. Eu quero ficar aqui quieto com a minha dor. Vamos confessar? Quem aqui já sentiu vontade de ir para um lugar desse? Levanta a sua mão. Eu já senti muitas vezes. Muitas vezes. Eu dizia, se eu pudesse cancelar tudo a agenda, se eu pudesse agora ir para um lugar e ficar quieto, se eu pudesse entrar nesse lugar e ficar ali em silêncio, era tudo que eu queria. A maioria de nós já passou por isso. E talvez, irmãos, você esteja passando por isso agora. Talvez esse seja o sentimento que está no seu coração. A dor, a crise, a perda, a separação, as circunstâncias, a traição, o adultério, a frustração, as circunstâncias da vida. O dia mau chegou. E nós, sem saber lidar com isso, sem saber lidar com os sentimentos. Você já teve sentimento que você não sabia lidar com ele? Você já teve um sentimento que você fala, não, eu não sou assim, mas eu estou assim. Eu não penso isso, mas eu estou pensando agora.
Todos nós, um dia, já sentimos esse desejo de ir para a caverna. Passamos por isso. O interessante, irmãos, é que Deus achou que esse era um assunto sério, que esse era um assunto para se colocar na Bíblia. O interessante é que Deus achou que era importante esse assunto a ponto dele expor um profeta dele, um homem dele, que foi para a caverna. Elias é essa pessoa. Elias é um profeta, Elias é um homem de Deus, Elias é aquele que viu fogo vindo do céu, Elias é um homem de oração, ele é um homem de fé, sim ou não? Mas a Bíblia diz que até ele, um dia, foi para a caverna. Então, irmãos, eu concluo que algumas vezes esse desejo de ir para a caverna não é falta de fé. Você concorda que Elias era um homem de fé? Não é falta de fé, algumas vezes não é falta de fé. Não era sobre um pecado. Porque muitas vezes quando a gente vê alguém querendo ir para essa caverna, se isolar, se esconder, a gente fala, está pecando. Vai orar mais, é falta de fé. Não, não é sobre isso. Não é sobre falta de fé. Não é sobre pecado. Não era uma rebelião. Não era nada contra as suas lideranças. Não era frescura, também é importante. Não era frescura, não era autopiedade, não era uma invenção de Elias. Aquele era o seu sentimento. Isso acontece. Fala para quem está do seu lado. Isso acontece. Isso está na Bíblia. Então, ir para a caverna, muitas vezes, não é nada do que as pessoas dizem. Mas também, muitas vezes, não é nada do que eu digo que é. Muitas vezes, ir para a caverna não tem nada a ver com o que as pessoas estão pensando de mim. Mas, tantas vezes, o motivo, a razão que eu vou para a caverna não tem nada a ver com aquilo que eu estou imaginando também. Deus quis tratar desse assunto. Irmãos, nós estamos no meio de uma pandemia, ainda estamos. Está acabando, em nome de Jesus está acabando, amém? Mas a pandemia, literalmente, nos mandou para a caverna. O período de pandemia foi literalmente um convite à caverna. Primeiro porque se isola, se afasta. Ei, vai para algum lugar, se distancia. Você nunca tinha ouvido tantas vezes essa palavra, isolamento e distanciamento, não é verdade? Não só essas, como também UTI. Não só essas, como entubar. Não só essas, como falta de ar, como morte, luto, sim ou não? Todas essas palavras, tudo que passamos pela pandemia, estamos passando ainda, foi um convite grande. Foi um grande convite para a caverna. Fomos empurrados, muitos resistiram, outros não conseguiram. Fomos empurrados para essa caverna. Olha, irmãos, eu estive pesquisando. A Fiocruz, junto com uma outra organização, ela fez um levantamento. Olha esse número que interessante. Entre 1/3 e metade da população exposta à pandemia passou a apresentar transtornos psíquicos se não recebeu o suporte. Além disso, eles perceberam que elas começaram a ter outros comportamentos, como medo da morte, medo de perder familiares pela Covid-19. Entre 1/3 e metade da população teve esse sentimento. Olha esse outro dado. A Faculdade de Ciências Médicas de Campinas. Cerca de 40% dos brasileiros sentiram tristeza e depressão durante a pandemia. Talvez esteja falando de você aqui. 40%. Então, aumentou o uso de cigarro, bebida alcoólica, comida processada, tempo na TV, tempo na internet, menos exercício, menos horas de sono, menos alimentação saudável, ou seja, é um caos, é um convite à caverna. A Natasha, eu não sei se ela está aqui, Natasha, que é psicóloga aqui da nossa igreja, ela me disse que desde 2017, o Brasil é o país com maior índice de pessoas com ansiedade no mundo. Olha para quem está do seu lado. Fala assim, nós somos convidados à caverna, infelizmente. Sim ou não? Tantas coisas aconteceram, irmãos. Tantas dores, tantas dificuldades. Fomos convidados para a caverna. Existe um instituto chamado Barna. É um instituto cristão. E esse instituto é um instituto muito sério. Esse pastor, ele então fez uma pesquisa.
E ele fez uma pesquisa não só entre os cristãos, mas entre milhares de pessoas no mundo. E a pesquisa era assim, qual o pecado que mais te assedia, na sua opinião? E esse instituto, então, ali fez essa pesquisa e essa pergunta com milhares de pessoas. Sabe qual foi a resposta? Até estava ouvindo um pastor que ele dizia assim, eu imaginei que talvez a resposta pudesse ser, o pecado que mais me assedia é a cobiça, é a promiscuidade, é o sexo antes do casamento, é a mentira, é a gula, é a pornografia. Eu também imaginaria que a resposta pudesse ser essa, porque era entre não crentes e também entre crentes. Mas a resposta foi unânime. Sabe qual o pecado que mais assedia o coração? A ansiedade. Até vou abrir um parênteses aqui, porque a Natasha pediu para eu lembrar que ansiedade não é pecado. Senão tem gente que fica ansioso porque está sentindo ansiedade. Andar ansioso é pecado, ok? Nós sentiremos ansiedade. A grande questão é não andarmos ansiosos. É o que a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas você vê, irmãos, esse é o pecado que está envolvendo não só a gente, mas todo mundo. A ansiedade. A ansiedade produz 3 elementos. Diga comigo, 3 elementos. Ela produz 3 elementos. O primeiro, insegurança. O segundo elemento, desamparo. O terceiro elemento, isolamento. Repete comigo, insegurança, desamparo e isolamento. Esses são os 3 elementos que a ansiedade produz. Sabe o que a ansiedade gera dentro da gente? Quando você está ansioso, talvez você esteja aqui, está na sua casa. Talvez você esteja aqui no templo e você está ansioso. Está aí com a perna que não consegue parar de mexer. Já viu aquela pessoa que fica com a canetinha, tec, 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 tec. Talvez você esteja assim com o seu coração, amanhã é segunda-feira, o que eu vou fazer? Quando estamos ansiosos, 3 elementos são produzidos dentro de nós. O primeiro, insegurança. Sabe o que a insegurança me diz quando eu estou ansioso? Ela diz, coisas ruins vão acontecer comigo. Segunda coisa é o desamparo. O desamparo diz assim para mim, não há nada a ser feito, isso vai acontecer. Coisas ruins vão acontecer. E não há nada a ser feito, isso vai acontecer. Em terceiro lugar, ela produz o isolamento, que quer dizer, ninguém pode me ajudar, eu estou sozinho. Quando esses 3 elementos tocam a gente, tocam você, tocam a mim, insegurança, desamparo, isolamento, quando isso acontece, você recebe uma carga de adrenalina no seu corpo. Você recebe uma carga tão forte que isso começa a trazer sobre você mal-estar, angústia, problemas no coração, pressão, estômago, intestino, doenças psicossomáticas. A gente fica mal. A gente fica mal. Eu estava pensando nesses 3 elementos que a ansiedade gera. E eu fiquei pensando como a gente pode rebater esses elementos com a palavra de Deus. Sim ou não? Em primeiro lugar, insegurança. Coisas ruins vão acontecer. Ei, a palavra de Deus diz que aquilo que Ele preparou para você e para mim são coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem. São coisas boas, porque Ele é um bom Pai. Em segundo lugar, desamparo. Ninguém pode me ajudar, não há nada a ser feito. Como assim? Não há nada a ser feito? Ele não perdeu o controle das coisas, Ele continua governando todas as coisas, Ele é rei sobre o universo. Em terceiro lugar, eu vou ficar sozinho, é o isolamento? Peraí, ei, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Ele é o Deus Emanuel, Ele é aquele que está conosco, por favor. Hoje é o dia de sair da caverna, amém? Hoje é o dia de sair desse lugar. Vamos voltar para Elias. Elias é o profeta de Deus. Elias é aquele cara que viu coisas poderosas acontecer. Ele diz, o céu vai se fechar e o céu fecha. Ele diz, o céu vai se abrir e o céu abre. Elias já havia visto muita coisa. Fogo vindo alto, água vindo alto. Ele já tinha visto morto ressuscitar. Ele já tinha visto o azeite multiplicar, a farinha multiplicar. Ele viu grandes coisas. E mesmo assim, entrou em crise. O seu currículo de crente não vai te livrar de um dia sentir vontade de entrar na caverna. Porque não é sobre falta de fé, não é sobre falta de experiência. É sobre um momento que você vai ter que guerrear. É sobre uma luta que teremos que travar. O melhor de nós aqui vai passar por isso um dia.
Elias tinha passado por tantas coisas. Mas sabe, irmãos, eu fiquei pensando, o que houve com Elias? Porque depois de viver tantas coisas maravilhosas, de repente ele se vê em crise. Jezabel chega, ele soube lidar com tantas circunstâncias, mas ele não sabe lidar com Jezabel. Você já deve ter passado por isso também. Tanta coisa aconteceu e você esteve firme, tantas coisas aconteceram e você esteve de pé, mas quando mexeu com seu filho, quando tocou na sua família, quando envolveu alguma questão mais séria, você falou, isso eu não sei lidar, estou na caverna. Elias passou por isso. Agora, irmãos, eu quero te dar uma dica, por favor, não culpe Deus, não culpe Deus. A gente tem a sensação muitas vezes de que talvez Elias pudesse dizer, Senhor, depois de tantos anos te servindo, olha o sentimento que eu tenho, a culpa é sua. Não culpe Deus. Irmãos, vivemos coisas difíceis porque simplesmente somos humanos. Vivemos nessa terra, passamos momentos difíceis. Pessoas que amamos nos traem. Pessoas que amamos se vão, elas morrem, infelizmente. Não culpe Deus. Elias, em certo momento, começou a criar uma pontinha de culpa sobre Deus, dizendo, eu fui fiel, e agora olha aí, estão querendo me matar. O que aconteceu? A maioria das pessoas que entram na caverna, elas querem um culpado que não seja ela. Eu converso todos os dias com pessoas, atendo pastores, líderes e faço isso há muito tempo. Todas as vezes que eu vi alguém indo para a caverna, eu vi alguém procurando um culpado. Todas as vezes. Eu estou aqui por causa de fulano. Eu estou aqui por causa dessa situação. Eu estou aqui. E a sensação, irmãos, é que se eu encontrar o culpado, resolve. Essa é a notícia ruim, não resolve. Porque se encontrar um culpado resolvesse, eu estaria feliz em te dizer, vamos encontrar o culpado então. Muitas vezes, irmãos, eu converso com pessoas e eu digo, eu assumo a culpa. Eu peço perdão, eu assumo a culpa, mas não vai resolver. Você vê casais que estão desesperados para entrar numa caverna, querendo se separar, um acusa o outro, mas não adianta, porque achar o culpado não resolve. Quando Jesus cura aquele cego, a pergunta foi, quem pecou? Quem pecou? Quem é o culpado dele ser cego? Jesus não dá resposta para aquele povo, porque não é importante. Não é importante saber. Então, cuidado para não gerar esse sentimento no seu coração de que aquilo que você está vivendo é culpa de Deus, inclusive. Estou procurando um culpado. A verdade é que Elias está com um conflito terrível dentro de si. Você percebe que o conflito é terrível quando Elias foge para salvar a sua vida, e depois que ele salva a sua vida, ele pede a morte. Espera aí, está estranho isso aí, não está? Se ele quisesse morrer, por que ele não ficou lá para Jezabel já matar ele de uma vez? É ou não é? A verdade é que ele não quer morrer. Ele quer que aquele sentimento dentro dele morra. E essa é a razão porque muitas pessoas correm para a caverna. Eu não quero morrer. Talvez você já tenha se culpado, pastor, eu já pensei em morrer. Eu já pensei assim, se eu morrer eu paro de dar trabalho. Se eu morrer, essa situação acaba, ela se resolve. Isso é uma grande mentira de Satanás. Mas esse sentimento, irmãos, muitas vezes ele faz parte da grande confusão que estamos, do grande conflito de sentimentos que estamos vivendo. Elias está desse jeito. Depois ele deixa o seu servo, ele o deixa, a Bíblia diz, e logo em seguida ele está reclamando que está sozinho. São as marcas de quem entrou na caverna. Eu estou culpando Deus. Eu estou entre a vida e a morte. Eu não sei se é bom viver, se é bom morrer. E então eu estou reclamando de estar sozinho, mas na verdade fui eu que gerei esse ambiente. Quando estamos com esse sentimento de desgaste, de cansaço, quando estamos assim, prontos para ir para a caverna, irmãos, a caverna não é um lugar que a gente entra acompanhado. Então fazemos de tudo para afastar as pessoas, tratamos elas mal, culpamos elas de estarmos daquela maneira e fazemos de tudo para afastar todo mundo, inclusive aqueles que poderiam trazer cura para o meu coração. Afastamos todos. Isso faz parte de quando entramos na caverna. Elias está exatamente desse jeito. Ele está desistindo de tudo. Agora, a notícia boa. Deus insiste com Elias, amém? E Ele está insistindo conosco aqui nessa noite.
A Bíblia diz que ele enviou um anjo. Mas não é só um anjo, não. Ele enviou um anjo, irmãos. A Bíblia diz que o anjo tocou Elias. Essa palavra aqui, tocou Elias, é muito importante porque está falando de um abraço. Está falando de pegar ele, dar um chacoalhão. O anjo está dizendo: ei, Elias, acorda, irmão. Olha só quem é você. Você é um homem de Deus. Você é um grande profeta. Você está acreditando em mentiras. Espera aí. Aconteceu um fato ruim, Jezabel quer te matar. Sim, coisas ruins acontecem a pessoas boas também. Mas espera aí, você tem um Deus. Deixa eu te tocar, deixa eu te chacoalhar. Espera aí, Elias. E ele toca Elias. E quando ele abre o olho, irmãos, a Bíblia diz que tinha pão quentinho. Quem gosta de um pão quentinho? Ele tem um pão quentinho. Tem água ali, irmãos. A Bíblia diz que ele come. A Bíblia diz que ele bebe daquela água fresca. E ele volta a dormir. Deus está reconhecendo, dizendo: eu sei que você está cansado, mas é só cansaço. Eu vou te dar comida, eu vou te dar uma boa bebida, eu vou te dar tempo para você dormir. Eu sei o que você está sentindo, Elias, mas não desista, não vá para a caverna. E ele dorme, acorda, e a Bíblia diz que ele come mais um pouquinho. Deus está insistindo com esse homem. Deus está insistindo comigo e com você. Você está aqui, irmãos, porque Ele está insistindo. Essa é uma palavra, não só para dizer: você está na caverna, pronto. Essa é uma palavra de Deus para dizer a nós: eu sei que você entrou lá, eu te vi na sua dor, eu te vi na sua crise, mas hoje, vamos sair daí. Deus está falando com Elias: você está tentando resolver a sua crise do jeito errado. Resolva comigo. Eu tenho pão, eu tenho água, eu sou o seu descanso, eu sou o seu alimento, eu sou o seu refrigério, eu sou o seu Deus. É comigo, resolva comigo. Deus não deixa ele daquele jeito. Deus está chamando ele: vem resolver comigo. Vamos lá, onde está doendo? Deixa eu ver. Não fique na caverna, irmãos. Deus está te chamando, Ele está falando para Elias: eu tenho uma nova revelação da minha face para você. Isso é maravilhoso. Deus insiste com Elias a ponto de mostrar a Elias uma face que Elias não conhecia. Porque Deus conhecia o Deus do fogo, Elias conhecia o Deus do fogo, Elias conhecia o Deus do vento, Elias conhecia o Deus do terremoto, mas Elias não conhecia o Deus da brisa suave. Isso é um perigo. É um perigo de nós, líderes, pastores, crentes. É um perigo. A gente conhece o Deus do fogo, a gente conhece o Deus da célula, a gente conhece o Deus do culto, a gente conhece o Deus do terremoto, mas a gente não conhece o Deus da brisa suave, que organiza as coisas dentro de nós, o Deus do quarto secreto, o Deus do devocional, o Deus da meditação, o Deus da brisa suave. Ele não é muito conhecido. É por isso que as pessoas o tratam muitas vezes como tirano. E o abandonam, e o culpam. Eu servi nos ministérios, eu fiz tudo direitinho, eu levei os meus filhos, eu não faltava em nada, e olha como eu fiquei. Você conheceu do fogo, você conheceu do terremoto, você conheceu do vento, você não conheceu da brisa. É por isso que Deus faz com que o fogo venha, com que o terremoto venha, com que o vento venha, mas a Bíblia diz: mas Deus não estava lá. Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto. Ele estava dizendo: Elias, preste atenção, isso tudo você já viu, essas faces minhas você já conheceu, mas eu estou querendo te apresentar uma nova. O Deus que acalma o seu coração, o Deus que tira a ansiedade dentro de você. Você não conheceu esse Deus ainda, Elias, e você corre o risco de perder todo o seu ministério, todos os dons que eu coloquei dentro de você, todo o futuro que eu tenho para você, se você não descobrir que eu também sou Deus que aquieta o coração daqueles que estão perturbados. Ele está se mostrando numa face nova para eles. Veja só que interessante. A Bíblia diz, irmãos, que Elias, ele chegou a Horebe. Ele caminhou 40 dias, 40 noites, uma longa caminhada. Talvez nunca tenhamos caminhado aqui assim, por 40 dias e 40 noites sem parar. E a Bíblia diz que ele chega em Horebe, o monte de Deus. Mas depois de chegar em Horebe, o monte de Deus, não faz mais sentido, irmãos, você chegou no monte de Deus. Não faz mais sentido você ir para o monte? Sim ou não? Você está no lugar de Deus. Horebe também é conhecido, irmãos, olha só que interessante. Horebe também é a região do Sinai.
Foi ali, nas montanhas do Horebe, no Sinai, onde Deus se manifestou a Moisés, onde Deus trouxe os 10 mandamentos, onde tanta coisa aconteceu. Ele está nesse lugar. E quando ele chega lá, diante de tudo que ele podia experimentar, ele diz, ainda assim, eu escolho a caverna. Eu quero abrir uma pausa leve aqui para falar com vocês uma coisa. Sempre será uma escolha. Sempre será uma escolha. Ir para a caverna ou não é uma escolha. Preste atenção. Não podemos escolher se teremos dias maus. Não podemos escolher se pessoas que amamos vão morrer. Né, Lu? Não podemos escolher. Não podemos escolher se crises virão, se tensões virão. Muitas vezes coisas ruins acontecem. Não podemos escolher se viveremos ou não o dia mau. Não podemos escolher. Se viveremos ou não o luto, não podemos escolher. Isso não é escolha, infelizmente. Agora, podemos escolher se depois de passar por isso, subiremos a montanha para resolver com Deus ou entraremos na caverna para ficar olhando para as nossas feridas. Você entende? Nós não podemos, nós seremos tentados demais a ir para a caverna. Elias chegou nesse ponto. Ele está ali. Deus tem pressa. É interessante que Deus tem pressa, irmãos. Ele diz, sai daí, Elias. Deus fala 2 vezes com Elias, e a pergunta é, Elias, você chegou no lugar certo, você está aqui. Eu quero afirmar, hoje você está no lugar certo, amém? Você está na presença de Deus, você está num culto a Deus, você está ouvindo a palavra de Deus. Você está no lugar certo. Deus está falando com Elias, viu? Você chegou no lugar certo, você está no ambiente certo, tem as pessoas certas para te abençoar. O que você faz na caverna, Elias? Mas pastor, tem hora que é difícil. Eu sei, irmãos, eu sei. Eu já estive no fundo dessa caverna. Mas é sempre uma questão de escolha. Nós podemos sair dela, nós podemos subir a montanha. Deus tem pressa. Algo importante sobre a caverna, irmãos, algo importante aqui nesse texto que a gente percebe é que Deus não traz respostas para Elias na caverna. Guarde isso. A resposta que estamos procurando não virá na caverna. Em nenhum momento você vê Deus dizendo assim, Elias, estou entrando na caverna. Eu estou aqui com você. Elias, eu entendo a sua dor e vou ficar aqui junto com você, dentro da caverna, vamos ficar aqui olhando para as suas feridas. Em nenhum momento você vê Deus fazendo isso. Em nenhum momento você vê Deus dizendo, eu entendo, faça isso mesmo, fique na caverna, fique com as suas razões, supervalorize o que você está sentindo. Deus não faz isso. A Bíblia diz, Deus parou na porta da caverna e disse, Elias, o que você está fazendo aí? Eu não vou entrar aí, Elias. Elias, se eu entrar aí, você nunca mais sai. Você vai entender que o certo é ficar isolado, escondido, que as suas razões são importantes. Não, irmãos, existem pessoas, eu estava outro dia comentando isso, ouvi isso de um pastor, existem pessoas que dizem assim, não, Deus me entende, eu vou ficar aqui quietinho no meu cantinho, com o meu Jesusinho, parece que eles fizeram Jesus um bonequinho, é eu e o meu Jesusinho, e nós vamos ficar aqui, eles criaram um Deus à sua imagem. Deus não é assim. Não, ele, olha a minha dorzinha, aquilo que eu sinto, preste atenção, Deus não fica indiferente à sua dor. E é exatamente por não estar indiferente à sua dor e à minha, que ele diz, vem para fora, que eu quero sarar isso aí. Vem, Lázaro, venha, sai daí, sai da caverna, Lázaro, vamos resolver as coisas aqui fora. Por que Jesus não entrou na caverna e não abraçou Lázaro lá dentro? Porque ele não fez isso. Não teremos respostas dentro da caverna. Na porta até que sim. Deus fala, venha. Eu vou te trazer respostas aqui. Mas é Deus dizendo para Elias, vem para fora. Sabe por quê? Deus quer trazer Elias para fora? Porque a caverna é um lugar escuro. Não há luz, não há revelação. Ou seja, a nossa visão dentro da caverna ela está comprometida. É por isso que Deus não fala com a gente lá dentro. Não é lá dentro. A sua visão dentro da caverna está prejudicada. A sua percepção não é boa. As suas interpretações são todas tendenciosas. Você já viu alguém dentro da caverna? Ela fala assim, olha lá, ó, tá falando, mas é para mim.
Aquilo lá, ó, aconteceu, mas é comigo. Irmãos, eu conversei com uma pessoa esses tempos atrás e eu fiquei assustado com como ela estava dentro da caverna e como ela tinha certeza que o mundo girava em torno dela. Dá vontade de dizer, mas eu não posso dizer, né? Mas dá vontade de dizer assim, irmã, olha, irmão, desculpa, mas acho que você não é tão importante assim também. O mundo inteiro. Que isso? Calma aí. Não, mas aconteceu, o senhor viu? Aquilo lá foi para mim. Dentro da caverna, as nossas interpretações são tendenciosas. Tudo que falam, tudo que fazem, tudo que dizem, não pode nada. Irmãos, já teve situações de pessoas ofendidíssimas comigo. Não, mas aquilo que o senhor falou foi para mim. Eu falei, sim, foi para mim, foi para todo mundo, foi para quem ouviu. Não, mas foi uma indireta. Eu falei, irmão, acho que até foi meio direta até. Só que eu não... Você desculpa, eu não estou lá orando e preparando a mensagem pensando assim, essa aqui eu vou falar porque é o Jones, essa vai ser para ele. Não, irmão, você não é tão importante assim. Deus está dizendo, viu, você quer resposta, sai da caverna, porque aí dentro é tudo comprometido. As suas interpretações são todas tendenciosas, é tudo sobre a sua dor, é tudo sobre você e é nada sobre mim, Deus está dizendo. Há uma lente ruim na caverna, ela nos faz ver tudo pelo prisma da crise. Nada faz sentido, nada é empolgante, nada é colorido, nada é feliz. Dentro da caverna, a única coisa que faz sentido é ficar dentro da caverna. A única coisa que faz sentido dentro da caverna são as minhas dores, as minhas crises. Por favor, saia da caverna hoje em nome de Jesus, saia desse lugar, saia hoje em nome de Jesus. 7 coisas acontecem dentro da caverna. Primeira, ficamos sem luz, sem revelação. Segunda, ficamos sem a manifestação de Deus. Terceira, isolamento ou companhia ruim. Deixa eu falar disso. Sabe como você percebe que você está dentro da caverna? Ou você está sozinho, ou você está rodeado de gente que pensa igualzinho você. Você já aconteceu isso com você? Comigo já. Comigo já. Eu estava ofendido com uma situação, estava magoado, era um tempo difícil, e eu estou na minha caverna. Aí eu encontro uma pessoa, ela fala assim, você está mal, né? Eu estou mal, eu falava. Eu também, não gostei do que foi feito. Então, tá vendo? Não sou só eu. Pronto. Eu já arrumei um álibi, já arrumei um aliado, agora que eu estou forte mesmo. Aí você vai conversar com outra pessoa? Não, porque estava eu aqui, ó, eu e o Aron, nós estávamos falando de como isso está acontecendo. Eu falo, mas eu também. Opa, temos 3. Só que nós somos 7 bilhões no mundo. E agora você diz, por causa de 5, todo mundo pensa dessa maneira. Você está dentro da caverna, só não percebeu. Vou dizer a você, ou você fica isolado, ou você fica com companhia ruim. Você lembra quem foi visitar Davi na caverna de Adulão? Lembra? Quem era? Gente boa? Endividados, amargurados, gente tudo arrebentada. Preste atenção. Na caverna, ou há isolamento, ou há companhia ruim. Na caverna, há generalização. Na caverna você diz assim, tudo está acabado, tudo está ruim, nada presta, todo mundo está errado, só eu que estou certo. Esse é o mal de quem está na caverna. É Elias dizendo, todos te traíram, só eu fiquei aqui. Irmão, quando você vê alguém assim, você pode dizer, você ficou numa caverna. Eu faço tudo tão certinho. Quem nunca disse isso para Deus? Eu já disse isso várias vezes para Deus. Dentro da minha caverna, falando assim, veja, Senhor, estou te servindo, estou pregando, sou pastor, estou lidando, e veja o que aconteceu comigo. Elias disse, todo mundo te deixou, fiquei sozinho. O que Deus fala para ele? Para de bobagem, tem mais 7 mil que não se dobraram. É que dentro da sua caverna você não consegue ver. Tem mais 7 mil de pé, tem mais 7 mil igual você, é que você não percebeu. A coisa está boa, a coisa está andando. Você na caverna está abrindo mão, por causa do tal do Jezabel, por causa do endemoniada, por causa de um demônio, por causa de uma potestade, de um principado. Você vai abandonar tudo. Ei, não acabou. Os problemas pioram dentro da caverna. Os moveres perdem o significado dentro da caverna. Tudo que eu vivi não valeu de nada, era tudo emocional. Aquilo lá não era nada. Já viram gente assim?
Não, mas e o seu encontro com Deus? Nada, não era nada. Mas e quando você foi cheio do Espírito Santo? Não, aquilo é tudo invenção. Nada, não foi. Mas viu, eu lembro de você assim. Não. Os moveres perdem os significados. Aos poucos, quem está na caverna se acostuma e faz disso uma casa. Depois o sentimento é que a caverna é a solução. Não, eu preciso ficar aqui, me deixa aqui. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é nos tirar de lá. A vontade de Deus é nos levar para o monte dele, para Horebe. Porque na montanha nós temos o alto, estamos elevados, a visão muda. Porque na montanha há uma exposição, na montanha não há esconderijos. Na caverna eu me escondo, na caverna eu não me exponho, mas na montanha não tem para onde correr. Eu estou exposto, eu estou diante de Deus, eu estou diante da glória dele. Na montanha, a luz, a revelação, a intimidade, a montanha é o lugar de um recomeço. Então vamos lá. Eu termino essa mensagem dizendo 3 razões para você subir a montanha nessa noite. Amém? Saia da caverna e vamos para a montanha. Em primeiro lugar, saia da caverna, vá para a montanha, por quê? A caverna esconde, mas a montanha expõe. A caverna não cura. A caverna piora os meus problemas. Sabe, irmãos, que quando entramos na caverna, algumas vezes temos um grande problema. É que o nosso problema, ele fica pior lá dentro. Algumas enfermidades que você e eu não tínhamos antes de entrar na caverna, passamos a ter, depois que passamos muito tempo na caverna. Tem gente que entra nesse lugar, esse isolamento, eu não quero ver ninguém. E quando ela entrou lá, ela não era nem tão doente. Mas depois de um tempo, ela passa a se tornar uma pessoa impossível de lidar. E ela fica ainda pior. Então, uma razão para a gente subir a montanha, a primeira razão é, a caverna é o lugar onde eu escondo, mas a montanha é o lugar onde tudo está exposto, tudo está na luz. Pastor, mas falaram contra mim. Você vai para a caverna, ali fica escondido. Eu venho para a luz. Sabe, irmãos, uma vez falaram comigo, pastor, você tinha que fazer um vídeo, você tinha que se defender, você tinha que falar. Eu disse, eu estou na montanha, eu estou na luz, eu ando na luz, a luz me expõe, o fogo de Deus me purifica. É nesse lugar, no alto da montanha. Onde você se esconderia no alto de uma montanha? É por isso que Deus sempre está dizendo, ei Moisés, suba, ei, venha ao alto da montanha, porque aqui não há esconderijos, aqui é diante de mim, eu e você, olho no olho, cara a cara, a gente resolve as coisas, não há esconderijos. Há uma exposição, o fogo de Deus nos trata, o fogo de Deus nos cura. Se exponha, não se esconda. É por isso que a Bíblia diz assim, quem subirá ao monte santo do Senhor? A pergunta é essa, Salmo 24. Quem subirá? Quem é que vai subir? Aí ele diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O que ele está dizendo é, quando subimos a montanha, não tem como esconder nada. Você pode ficar sujo numa caverna, junto com os ratos, como eu disse lá no início. Mas você não pode ficar assim no alto de uma montanha, porque todo mundo vai ver. Na montanha, tudo está exposto. Esse é o meu sentimento, essa é a minha crise, está aqui, Senhor, diante do Senhor. Se Elias tivesse ido para o alto da montanha, seu ministério não tinha acabado. Em segundo lugar, a caverna é sobre mim, mas a montanha é sobre Deus. Repete comigo, a caverna é sobre mim, mas a montanha é sobre Deus. A caverna é sobre o que eu sou, o que eu posso, é sobre a minha dor, a minha crise, a minha perda, os meus problemas. A caverna é sobre mim. O foco está no eu. A montanha é sobre Deus. É por isso que na montanha há cura. É por isso que na montanha há mudança. Porque enquanto o foco formos nós, a nossa enfermidade vai piorar. Mas quando o foco é Deus, as coisas melhoram. O Jones esteve aqui falando, no início do culto, ele falou sobre Mateus 28, e ele citava, dizendo, ele nos chamou para ir, pregar o evangelho, fazer tantas coisas. Mas quando você olha para você, dizer, viu, mas eu pregar, eu batizar, eu ensinar, mas ele termina do melhor jeito que ele podia terminar. E eu estou com vocês. Olha para o lugar certo, eu estou junto. É aqui, ó, é comigo. Gideão começa a dizer, quem sou eu? Quem sou eu? Sou o menor, a minha cidade é menor, eu sou menor da minha família é mais pobre. Deus fala com ele, ei, Gideão, eu irei contigo. Fique tranquilo, não é sobre você.
Moisés diz: quem sou eu para falar? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para ir até Faraó? Deus diz: eu sou o grande eu sou. Ou seja, ei Moisés, não é sobre você, é sobre mim. Na caverna, as minhas crises pioram, porque ali eu não consigo ver Deus. Eu vejo a mim. Sabe quem está bem diante de mim na minha caverna, a minha dor, a minha crise? As pessoas que me feriram, infelizmente elas entram na minha caverna, porque elas vêm junto na minha mente. Agora, quando falamos de montanha, montanha não é sobre nós. Montanha é sobre Deus. A Bíblia fala, irmãos, que Moisés ia para aquela montanha. E aí a Bíblia fala que então raios e trovões e o fogo de Deus estava acontecendo. Ou seja, está acontecendo tanta coisa na montanha que não dá tempo de eu olhar para mim. A ponto de Moisés descer com o rosto brilhando sem saber. Ele desce e fala: seu rosto está brilhando. Ele é mesmo, não sabia. Moisés estava contemplando a glória de Deus. Caverna é sobre mim, montanha é sobre Deus. Em último lugar, caverna é sobre o fim, montanha é sobre recomeço, aleluia. A caverna fala do fim. Infelizmente, Elias teve fim nessa caverna. O ministério de Elias terminou, o grande profeta Elias parou antes do fim. A caverna vai te levar ao fim. Se você continuar na caverna, você vai morrer, vai matar sonhos de Deus para a sua vida. Se você continuar na caverna, projetos, ministérios, igrejas, cidades, tudo isso morre junto. Familiares, gente que te ama, tome cuidado. Caverna é sobre final. Mas a montanha é sobre o recomeço. Não é interessante que na montanha Deus fala com Moisés: ei Moisés, vamos lá, vamos retomar a vida? Você ficou numa caverna, né Moisés, por 40 anos, mas eu estou te chamando, vamos lá, vamos recomeçar. Essa semana eu ouvi um pastor falando isso, achei maravilhoso. Ele diz então que Jesus se aproxima da praia e os discípulos estão lavando as redes, porque eles tiveram uma noite péssima, eles não pescaram nada, eles não tiveram resultados. Então, eles estão ali lavando as redes, e esse pastor disse: Jesus se aproxima e diz: ei, me empresta o seu barco para eu pregar? E ele dizia: Jesus pegou o barco da frustração e transformou no barco da pregação. Ele está dizendo: vocês acharam que era o fim? Vocês acharam que ia ficar assim? Uma noite ruim, sem pegar nada? Não, não é sobre o fim. Quando Jesus entra, não é sobre o fim, é sobre o recomeço. E Ele vai pegar a sua frustração, a sua dor, e vai transformar isso numa plataforma de pregação. Olha que maravilha! A sua melhor pregação está ligada à sua maior crise, à sua maior dor. Irmãos, eu não sei quantas vezes eu já preguei sobre a luta nossa para ter um filho, sobre as crises depois que nós engravidamos, sobre depois como foi difícil as nossas lutas em hospitais, porque Deus fez da minha crise uma plataforma. Não era sobre o fim, mas eu podia ter entrado numa caverna, me escondido e dito: acabou, veja como eu estou sofrendo, veja só quão bonzinho eu sou, eu não merecia passar por isso. A caverna é sobre o fim, a montanha é sobre vamos recomeçar. Na montanha, Moisés recebe os 10 mandamentos, ele está dizendo: eu tenho um recomeço para a humanidade. Não é o fim, não é o fim, é o recomeço. Amém? Eu quero encerrar aqui, pedir para o Ministério de Louvor já vir aqui, por favor. Sabe, irmãos, eu estou tão cheio mesmo da presença de Deus aqui para pregar essa mensagem para você. Porque eu tenho certeza que essa é uma noite tão especial. Talvez, naturalmente, ela não represente muito para você. Mas espiritualmente, hoje, uma chave muda no coração da nossa igreja. Nós estamos num novo tempo. É uma nova história. E o Senhor está tirando você de dentro da sua caverna. Talvez você desanimou, desistiu. Ele está dizendo: opa, vamos recomeçar. Vamos retomar. Quando você olha para a história bíblica, irmãos, você vai ver Abacuque, no meio da sua crise, ele está dizendo: a figueira não floresceu, a videira não deu o seu fruto, as ovelhas foram exterminadas, o gado não está mais no pasto, tudo deu errado. E ele diz o quê? Ainda assim, eu vou celebrar o Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés, o que ele diz?
Ele faz os meus pés como os das corças e me leva aonde? Nos lugares altos. Abacuque não está dizendo assim, Deus entende a minha dor e aceita que eu entre numa caverna com Ele. Irmãos, Deus entende a nossa dor e por isso Ele está dizendo, suba para a montanha para a gente conversar. Suba para cá, eu quero resolver isso dentro de você de uma vez por todas. Abacuque está passando uma crise, o ambiente não é legal, mas ele está dizendo, ei, eu vou subir, porque o Senhor faz os meus pés como das corças. Ele me levanta, Ele me leva, é assim que eu quero ser. Quantas vezes, irmãos, eu vivi crises, momentos difíceis. Eu preciso dizer a você, muitas vezes, o melhor ambiente para mim foi a caverna. Com vergonha algumas vezes, sem saber o que fazer. Com vocês, com a igreja, com pastores, com lideranças. Ainda essa semana eu estava pensando, como eu vou resolver isso? Mas a caverna não é o meu lugar. Eu já passei por lá. Eu já senti dores terríveis assim, a ponto de dizer, eu queria morar dentro de uma caverna, vontade, viu? Me lembro de uma vez, quando eu estava noivo da Suelen, preocupado, eu não queria ser pastor. Eu pensava, é difícil esse negócio. O hobby das pessoas é falar mal de pastor. Não dá para ficar muito bem, que eles vão falar que está muito bem. Não dá para ficar muito mal, que eles vão falar. Um dia eu falei para a Suelen, eu tinha uma ideia, Suelen, de comprar um barco. Sabe ali em Pontal do Paraná? Eu tinha uma ideia de comprar um barco, fazer um curso e me tornar piloto de barco para levar as pessoas para a Ilha do Mel, sabe? Eu falava, ninguém vai me encher as paciências. Eu vou poder ficar quieto. No fim do dia eu vou nadar. E se não tiver o que comer, a gente pesca. Eu vi uma camiseta de uma pessoa uma vez escrita assim, se tudo der errado eu viro hippie. Irmãos, essa não é uma opção para nós. Ir para uma caverna, me isolar. Não, por maior que sejam as nossas dores, Ele está dizendo, suba, vamos resolver. Vamos resolver. Irmãos, preste atenção, eu não estou dizendo que não passaremos por depressão, que não viveremos ansiedades terríveis. Eu não estou dizendo, eu inclusive, irmãos, quero aqui, abrir um parênteses para dizer, Deus abençoe os psicólogos. Emily está aqui, é você? Estou te vendo bem? Deus abençoe os psicólogos. Deus abençoe os psiquiatras, que são pessoas de Deus, que usam a medicina, muitos deles, talvez não todos, para nos ajudar a sair dessa caverna. Bom demais. Eu mesmo indico, sugiro. A nossa igreja tem um projeto com isso. Não é sobre falta de fé. É sobre uma decisão. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar. Isso não é uma casa. Se precisar, eu tomo um remedinho. Se precisar, eu faço uma terapia. Mas eu vou dobrar o meu joelho. Eu vou diante de Deus. E eu vou subir essa montanha. Porque Ele tem algo para mim e eu não vou parar. Elias parou, mas eu não vou parar. Eu vou seguir. Um dia, Apocalipse, João olhou para o céu. E ele viu o céu e ele viu que era lindo lá. E a Bíblia diz que Deus disse a João, suba para cá, João. Ei, João, vamos para cá. O Senhor está nos dizendo, suba para cá hoje. Eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes cansa. Eu sei que às vezes desgasta. Mas hoje o Senhor está nos dizendo, vamos subir a montanha. Não negue o cansaço, não negue a dor, não negue a crise. Mas negue ficar numa caverna. Não é o nosso lugar. Mas pastor, eu estou me sentindo tão sozinho. Você se isolou. Você deixou seus servos. Tem uma multidão de gente para te ajudar. Ah, mas eu não confio. O problema continua sendo seu. As pessoas são confiáveis. Existem homens e mulheres de Deus para te ajudar, para te servir. O sentimento sempre vai ser, Satanás vai sempre dizer, se esconda, você está sozinho. Não há ninguém que te entenda. Deus está dizendo, ei, Elias, 7.000, meu filho, 7.000. Há 7.000 homens, profetas como você, eles estão prontos para te ajudar. Você poderia se juntar a eles, vocês poderiam continuar. Você está abrindo mão, Elias. O que houve com você?
o que houve com aquela fé, o que houve com aquela paixão, o que houve com aquela ousadia de olhar para o céu e dizer: vem fogo do céu. O que houve, Elias? Que fazes dessa caverna, Elias? Fique de pé, por favor. A pergunta hoje de Deus é: o que você está fazendo nessa caverna? Você vai deixar a vida passar? Sabe qual é o problema da caverna? É que a caverna fala de coisas naturais, a caverna fala de coisas temporais, a montanha fala daquilo que é eterno. Na caverna nunca conseguiremos ser homens e mulheres de Deus, mas na montanha, irmãos, a montanha é a eternidade, é que tem valor. Porque a minha leve e momentânea tribulação, ela está produzindo para mim um eterno peso de glória. Não é que eu não dói, não é que não está doendo, não é que não está machucando, é que eu prefiro a montanha. Eu não vou ficar aqui, eu vou procurar ajuda, eu vou sair desse lugar. Não é que não está doendo, não, mas o meu mestre Jesus, ele chamou os seus discípulos e disse: suba comigo, vamos para o Monte da Transfiguração. O sermão mais importante de Jesus, ele pregou na montanha. O sermão do monte foi pregado onde, você acredita? Numa montanha. Eu estive no sermão da montanha, uma montanha alta, linda, uma colina embaixo, lindo ali. Ele foi para uma montanha para pregar o sermão mais importante, o mais longo dos sermões que nós temos na Bíblia. Ele está dizendo: suba para cá hoje, eu vou restaurar o seu coração. Eu vou recomeçar coisas dentro de você. Vai voltar a paixão dentro de você. Nós estamos voltando ao primeiro amor. Ele está nos enchendo desse fogo. Ele está nos enchendo dessa ousadia. Ele está nos levantando, irmãos. É para nós. Deixa eu fazer uma coisa antes de orar. Pegue a sua Santa Ceia, por favor. Antes da gente cantar, nós vamos cantar. Antes da gente cantar, pegue a sua Santa Ceia aí. Tão bem preparada pelos diáconos, obrigado. Mas preste atenção, a Santa Ceia traz com ela um símbolo. Ela traz um símbolo. Olha aqui para mim, por favor. Você que está em casa, olha aqui para mim. Que hoje nós vamos tomar da Santa Ceia. Prepara na sua casa alguma coisa aí. Nós vamos tomar da Santa Ceia, depois nós vamos cantar. E quando nós cantarmos, todo o espírito que vem trazendo sobre você peso, cansaço e desgaste, todo espírito que está te empurrando para uma caverna, quando a gente estiver cantando, vai sair em nome de Jesus. Você vai perceber, irmãos, não é sobre o que eu estou dizendo, é sobre uma palavra profética liberada. Sabe o que isso aqui simboliza? Sabe, irmãos, por causa disso, por causa de nós, um dia Jesus foi para uma caverna. Jesus foi para o sepulcro, uma caverna. Eles fecharam. E Jesus foi para lá, para que eu e você nunca precisássemos ir. Jesus foi parar numa caverna, para dar um recado para nós: eu vim aqui por sua causa, hein? Agora viva na montanha. Mas a caverna não pôde segurá-lo, porque a morte não podia segurá-lo. Jesus está nos ensinando: ainda que você entre, você tem o poder que eu conquistei na cruz, simbolizado aqui na Santa Ceia, para te arrancar do sepulcro, para te tirar da caverna. Esse tempo acabou. Jesus nos dá o exemplo. Jesus fez isso por nós. Sabe o que a Bíblia diz? Ele morreu, ele foi para a caverna, mas então a Bíblia diz: mas Deus o tirou da caverna e o exaltou sobre todo nome. Ele foi colocado num trono, e ele está assentado, e o seu nome está sobre todos os nomes. Ele está assentado junto do Pai. O que a Bíblia está dizendo: ele foi para lá para te salvar, para te tirar desse lugar, para que nós tivéssemos a opção. Não tínhamos a opção antes dele. Antes dele nós tínhamos que ir para a caverna, nós tínhamos que ficar lá. Mas depois dele agora nós temos a opção de sair da caverna e nos assentar com ele nesses lugares celestiais. É aí que eu quero ficar.